Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Objetivos: ler e interpretar trechos de editoriais, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições e substituições que contribuem para a continuidade do texto. Conosco, aqui no estúdio, além da nossa equipe, o nosso intérprete Ronaldo. Ronaldo, tranquilo aí? Então, você já leu um editorial em sua vida acadêmica? O que você me diz, caro estudante? E mais, sabe qual a finalidade deste gênero textual? Para que ele serve, afinal? Reconhece os elementos constitutivos específicos deste texto? Então, disponível no Diário do Nordeste e Verdes Mares, nós temos o editorial intitulado Amor ao Livro e à Leitura. Vamos lá? O fim de ano costuma fazer aflorar bons sentimentos coletivos, que se traduzem em campanhas tendo em vista boas ações e comportamentos inspiradores. Dentre estas movimentações do período natalino, chamou a atenção aquela que colocou no centro de suas atenções o livro. A ideia consiste em estimular a aquisição de obras impressas para serem presenteadas aos entes queridos, visando ao movimento em espiral, intensificando sua força e arrebatando novos entusiastas. Ao contrário do que se pode imaginar, a corrente não foi concebida por departamentos de marketing como algum tipo de estratégia para alavancar as vendas do setor livreiro. Mais acertado ver como um movimento mais ou menos espontâneo que teve por inspiração uma carta aberta de declaração de amor aos livros, escritas por editor veterano Luiz Schwartz, presidente do grupo Companhia das Letras. As palavras do editor foram motivadas por uma crise sem precedentes no negócio do livro no Brasil. As duas maiores redes de livrarias do país entraram com pedidos de recuperação judicial na Justiça, acumulando dívidas milionárias. Entre os principais credores, as casas editoriais brasileiras. A recuperação destas empresas depende, dentro de outros fatores, da confiança de seus fornecedores. Esses, no entanto, enfrentam dificuldades de continuar operando por conta do déficit em suas contas, causada pela falta de pagamento por parte de seus parceiros. A preocupação de todos aqueles que fazem parte do negócio brasileiro do livro é justificada e, portanto, é compreensível o engajamento numa campanha que estimula a aquisição de obras num período do ano em que as pessoas estão mais dispostas a gastar. Para mitigar os efeitos da crise, seria oportuno irrigar de recursos os comércios de livros que, tradicionalmente, têm um ritmo lento de retorno do capital investido. O impacto cultural e econômico deste imbróglio ainda está por se adivinhar. Pode-se afirmar com segurança que um movimento espontâneo com tal pauta já se inicia vitorioso. Lembra que há muitas formas de expressar o amor aos livros e que é importante evidenciar todas elas. Cada uma traz ganhos específicos. O verso do Diário do Nordeste, também contagiado pela bibliofilia e pela paixão pela leitura, lançou uma campanha intitulada Eu Te Dedico, para reunir declarações de leitores entusiasmados, dispostos a declarar seu amor por suas obras literárias favoritas. Interessante, emocionante o editorial, não é mesmo? E aí nós queremos saber então o seguinte: a ideia consiste em estimular a aquisição de obras impressas para serem presenteadas aos entes queridos, visando a um movimento em espiral, intensificando sua força e arrebatando novos entusiastas. Te pergunto sim, qual elemento textual indispensável é possível reconhecer na introdução do texto? E mais, o que argumentativamente este elemento defende? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Gabaritando a atividade 1, o que eu tenho? Eu tenho a ideia, que consiste em estimular a aquisição de obras impressas para serem presenteadas. Então, eu já percebo aqui na introdução a tese do texto, percebeu? E mais, como no artigo de opinião, esse elemento textual o que é? É o ponto de partida, sim, para uma argumentação. Assim, os argumentos que serão apresentados no texto se relacionam necessariamente com o quê? Com a tese. Então, ele defende que é necessário estimular a aquisição de obras impressas para serem presenteadas. Chegamos à atividade 2 e eu tenho uma proposta para vocês. Observe. Relendo aqui o trechinho. Os livros são receptáculos e veículos da sabedoria, dos conhecimentos e das sensibilidades. Cultivar o apreço por eles e estimular sua leitura trazem ganhos individuais, do divertimento à ilustração, e coletivos, contribuindo para uma sociedade formada por cidadãos mais instruídos e empáticos. Considerando a estrutura textual do editorial, a que passagem corresponde essa parte do texto? Você identifica? Faz aí, estou te aguardando aqui, com certeza. Vamos lá! Voltamos e você pode perceber o quê? Que há uma proposição que articula livros, o apreço por eles e estimular a leitura, já anunciada no título. Então, do ponto de vista estrutural, este recorte corresponde à conclusão do texto. Te convido a seguirmos com a leitura. Vamos lá? Na edição do dia 29 de dezembro, serão publicadas as manifestações mais criativas. Se por um lado é saudável pensar em estratégias de ordem macro e micro para restabelecer o negócio de livrarias e editoras, por outro é fundamental voltar as atenções para as bibliotecas, em especial aquelas abertas ao público. Pertençam ao Estado ou a particulares, a frequência nesses espaços é testemunho de sua importância e da dimensão da necessidade de investimentos. Os livros são receptáculos e veículos da sabedoria, dos conhecimentos e das sensibilidades. Cultivar o apreço por eles e estimular sua leitura trazem ganhos individuais do divertimento,
à ilustração e aos coletivos, contribuindo para uma sociedade formada por cidadãos mais instruídos e empáticos. A atividade 3 pressupõe o seguinte: primeiro você vai separar um colega aí para conversar, beleza? Show, colega? Pronto? Vamos lá então. Eu quero que você converse sobre o seguinte trecho: quais são os valores defendidos pelo editorial na seguinte parte. Então vamos reler a parte. Na edição do dia 29 de dezembro serão publicadas as manifestações mais criativas. Se por um lado é saudável pensar em estratégias de ordem macro e micro para restabelecer o negócio de livrarias e editoras. Então eu tenho aqui esta parte, ó, bem aqui, ó, tá? É fundamental voltar as atenções para as bibliotecas, em especial aquelas abertas ao público, que pertencem ao Estado ou a particulares. A frequência nesses espaços é o testemunho da importância e a dimensão da necessidade de investimentos. Percebeu? Então agora o que você vai fazer? Você vai conversar com o colega e, conversando, argumentando, responder quais são os valores defendidos por esse editorial até essa parte. Ok? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei, retomando a questão 3, o que nós temos? O reler. Então, sempre que pedir para reler, você retoma o texto calmamente e relê. Então, vamos ver. Na edição do dia 29 de dezembro, serão publicadas as manifestações, o quê? Mais criativas. Se por um lado é saudável pensar em estratégias de ordem macro, ou seja, grandes, e micro, pequenas, para restabelecer o negócio de livrarias e editoras. Então, quais são os valores defendidos por esse editorial até essa parte? O editorial ostenta sempre o quê? Uma visão de mundo. Até essa parte, através do editorial, nós percebemos o quê? Como irrigar de recursos o comércio de livros, que sofreu grandes problemas, né? Tradicionalmente, tem um ritmo lento de retorno do capital investido. Porém, veja, há muitas formas de expressar o amor aos livros e que é importante evidenciar todas elas. Retornando ao texto como um todo, o que nós notamos aqui é o seguinte, ó. Um movimento espontâneo surgiu, a paixão pela leitura intitulada, ó,
a campanha Eu Te Dedico. E o que essa campanha então fazia? Reunir declarações de leitores o quê? Entusiasmados, mas dispostos a quê? A declarar seu amor por obras literárias favoritas. Essa campanha surgiu porque foi oportuno esse artigo criado aqui então pelo editor, ele colocou aqui a ideia estimular a aquisição de obras impressas, né? Visando o quê? Um movimento em espiral. A ideia era que começasse do macro e fosse até o micro, por quê? Imagine a espiral, né? Uma espiral. Então, essa espiral vai intensificar a força e vai arrebanhar o quê? Os entusiastas. Com isso, esse cidadão, ou seja, o editor Luiz Schwab, ele criou essa questão para alavancar o gosto literário, as vendas, e com isso conseguir pagar as dívidas, né? A crise no setor literário gerou tudo isso. Sintetizando, você poderia escrever o que nós colocamos aqui como sugestão de resposta, tá ok? A atividade 4 tem outro releia, então atente para o releia. O verso do Diário do Nordeste, também contagiado pela bibliofilia e pela paixão pela leitura, lançou uma campanha intitulada Eu Te Dedico. Bibliofilia, já ouviu essa palavra? Vou dar uma dica, Bíblia é livro, tá bom? Questão A. Quais os efeitos de sentido das palavras em destaque? Elas poderiam ser substituídas por outras sem comprometer-lhes os sentidos? Se puderem, quais são as suas sugestões? Juntamente com o colega, atenção, localize o colega na aula, localizou? Vamos lá então. Discutam a proposição feita aqui na letra A, se concordam com ela e argumentem. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltamos. A questão pressupõe que você perceba o efeito de sentido das palavras em destaque. As palavras são contagiado pela bibliofilia. Então, quais seriam esses efeitos? Veja, na argumentação com o teu colega aí, na conversa de vocês podem ver que a bibliofilia é o amor aos livros, né? Bíblia é livro. Especialmente por que tipo de livro? Acertou quem disse, os belos e raros. Entende-se, então, a arte de colecionar livros, tendo em vista o quê? Circunstâncias especiais ligadas à publicação deles. Para você saber, segundo o verbete, né, publicado pelo dicionário Aurélio Buarque de Holanda, cultivar o apreço por eles e estimular sua leitura podem trazer para você também o quê? Ganhos individuais, do divertimento, a ilustração e coletivos, contribuindo para uma sociedade formada por cidadão o quê? Mais instruído, mais empático. Quem nunca quis um livro de capa dura, com letras douradas, aquela lombada bonita, aquele dourado em volta, ou por vezes aquele livro que você abre, né? E ele tem figuras em alto relevo ou de armação. Remonte lá, quais são os livros que você mais colecionou? Aquela sua célebre coleção que está aí na sua biblioteca. Então isso é a sua bibliofilia, meu caro. A pergunta é, poderiam ser substituídas por outras palavras sem comprometer-lhe sentido? Sim, poderiam. Então você pode ter chegado à seguinte conclusão, né? Que eu poderia ter o quê? A coleção dos livros, né? Com circunstâncias especiais, tá ok? No editorial como um todo, nós percebemos o quê? A paixão pelo livro colocada em todos os momentos. E essa paixão resultou na campanha Eu Te Dedico, né? Então, o Diário do Nordeste, contagiado pela bibliofilia e pela paixão de leitura, fez essa campanha. Nesse texto, nós conhecemos então um pouco mais da campanha, pudemos argumentar com o colega. Chegamos a uma parte em que a gente pergunta o que aprendemos. E eu tenho a resposta para você, meu caro estudante. Lemos e interpretamos 2 editoriais discutindo questões sobre o negócio brasileiro do livro. Aprendemos um pouco mais sobre o sentido produzido por algumas palavras no texto. Debatemos sobre os temas produzidos por argumentação. Neste vídeo falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.